Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o texto que certamente ocupa muito do nosso coração e das nossas reflexões, a narrativa da tentação do Senhor Jesus no deserto. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Eu aprendi no seminário que a gente sempre deve ler um bom texto bíblico antes de pregar, porque se o sermão não for bom, pelo menos o texto abençoa o auditório. Então eu vou ler Mateus capítulo 4, onde a palavra de Deus nos diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Este texto me vem ao coração por algumas razões. Primeiro, porque ele trata de questões essenciais a toda a raça e das tentações matriciais com as quais nós convivemos desde Adão. Imagino que você já deve ter percebido que estas tentações estiveram presentes no Éden, porque a tentação fala de fome, fala de orgulho e vaidade, fala de controle, de soberba, fala de desejos, fala de anseios. E no Éden, a serpente joga as suas sementes tentadoras com as palavras e vai trabalhando o coração da raça. E a narrativa do Gênesis diz que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal tinha uma fruta, ou um fruto, agradável aos olhos, bom para se comer, e que poderia conduzir o homem a ser igual a Deus. Eu vejo um paralelo interessante, que esse texto se encontra na experiência própria de Jesus, mas ele está lá no Gênesis e está também na primeira carta de João. Porque na primeira carta de João se diz que nós somos tentados pela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É aquilo que é bom de ver, aquilo que é bom de comer e aquilo que suscita em nós um senso de onipotência. De modo que essa narrativa da tentação de Jesus não é tão somente uma tentação de Jesus, mas é a tentação de todos nós em Jesus. Por isso é que entendo que esta narrativa de tentação é o registro de uma tentação matricial que alcança todos nós. Mas a segunda razão pela qual esse texto me vem ao coração
é que, por ser tentação matricial, universal, e pelo fato de que todos nós lidamos com estas tentações, inclusive os nossos rebanhos, sobre quem o Espírito nos constituiu bispos, são também estas tentações e estas angústias que movem os nossos rebanhos na direção, por exemplo, de nossas comunidades, da religião e, em alguns casos, na direção de Deus. Eu tenho pensado ultimamente o que é que traz pessoas todo domingo ao auditório da Igreja Batista de Água Branca para a celebração de um culto e para ouvir um pregador. E eu tenho me colocado no lugar do meu ouvinte, por exemplo, e tenho discernido que, no fundo, todas aquelas pessoas estão olhando para mim e fazendo quase que uma única pergunta. Elas querem saber como é que se vive bem. É isso que elas querem saber. Eu tenho entendido que as pessoas olham para nós, líderes espirituais, olham para a igreja, olham para os auditórios evangélicos, e elas estão em busca de respostas para essa pergunta: como é que eu vivo bem? Elas não querem saber das questões da instituição religiosa, elas não querem saber das coisas próprias da espiritualidade cristã, elas não querem saber das dimensões de responsabilidade da igreja cristã. Se você fizer um apelo dizendo, venha participar de uma jornada de intercessão missionária, as pessoas não estão preocupadas em interceder pelos missionários na África. As pessoas não estão preocupadas em compreender o significado da palavra anjo no preâmbulo das 7 cartas do Apocalipse. Elas não querem saber isso. Elas querem saber como é que se vive bem. Esta é a pergunta que estão fazendo. E esta pergunta é tão intensa que as pessoas migram de líderes para líderes, de auditórios para auditórios, de experiências religiosas para experiências religiosas. E já é muito comum que as pessoas se acheguem às nossas comunidades e justifiquem dizendo, eu estou aqui porque aqui eu me sinto bem. Eu estou aqui porque aqui eu me encontrei. Eu estou aqui porque aqui eu fui acolhido. Eu estou aqui porque aqui eu recebo uma palavra de ânimo. Nós já não estamos lidando com as categorias doutrinárias, com os compromissos de sujeição ao Senhor Jesus e a radicalidade do discipulado. Os nossos rebanhos, os nossos auditórios estão em busca de saber como é que se vive bem. E nós somos pressionados por essa pergunta. Nós somos pressionados pelos olhares aflitos dos nossos rebanhos. E mais do que isso, nós somos pressionados pelas diferentes respostas que são oferecidas, inclusive aos nossos rebanhos. Até porque já vai longe o tempo em que a pessoa que morava em São Paulo e frequentava a primeira igreja batista de São Paulo, mudando-se para Curitiba, automaticamente passaria a frequentar a primeira igreja batista de Curitiba. Não é mais assim. As fronteiras que guardam as nossas relações com os nossos rebanhos já não são mais denominacionais, já não são mais doutrinárias, são fronteiras de comunidades. Eu não me senti bem na igreja batista, mas me senti bem na igreja presbiteriana. E o sujeito não quer nem saber se ele é batista ou se ele é presbiteriano, ou se é comunidade, ou se é metodista, ou se é Assembleia de Deus, porque ali ele recebeu o que procurava. Porque ele não está mais procurando uma identidade institucional, não está mais procurando uma identidade doutrinária, não está mais procurando uma fidelidade a uma experiência de tradição. Ele está procurando um ambiente que lhe seja satisfatório na sua peregrinação de espiritualidade. A pergunta é, como é que se vive bem? E eu creio que Mateus capítulo 4 apresenta o modelo e o antimodelo de respostas. Como é que se vive bem? O diabo responde. O diabo responde com 3 palavras: conforto, sucesso e controle. Quando é que você vai viver bem? Você vai viver bem
quando você não tiver necessidades pendentes. Quando as suas necessidades, sejam elas quais forem imediatamente satisfeitas. Quando você sentir fome, imediatamente você estende a mão e come. Quando você sentir sono, você imediatamente se deita e dorme. Quando você sentir raiva, você imediatamente vira a mão e bate. Você não precisa conviver com necessidades, com apetites, com anseios latentes e que não são satisfeitos. Esse gap entre a necessidade e a satisfação da necessidade desapareceu da nossa realidade social e inclusive da nossa realidade religiosa. E o discurso é muito próprio. Você é filho de Deus e está passando fome? Recuse-se. Reivindique que você quer todas as bênçãos de Deus agora. Por quê? Porque você é filho de Deus. E se Deus lhe deu o seu próprio filho, como vai negar a você todas as demais coisas? Rejeite esse momento de privação. Rejeite esse momento de dificuldade em nome de Jesus. Não se acomode na sua limitação. Grite, clame, eu quero e quero agora. Eu lembro de ter ouvido um sermão do pastor Ariovaldo em que ele contou a história de um sujeito que foi aprender a orar com o filho pródigo. E nós somos assim, razoavelmente inocentes. O Ari pensou que era uma oração de confissão, e o texto seria trabalhado na categoria do pai: pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Que nada. A oração é: dá-me o que é meu. E você é um filho de Deus. Aponte para o céu e diga: eu quero o que é meu. E quero agora. Porque eu não quero conviver com necessidades. E eu penso que é uma proposta realmente muito tentadora. E aqui ainda é na dimensão da necessidade. Nós estamos falando de um pai de família que quer um emprego. Nós estamos falando de uma mãe que quer o seu filho longe das drogas. Nós estamos falando de um homem, de uma mulher numa crise conjugal. Dá-me o que é meu. Eu não aceito essa situação de privação. Eu quero voltar ao status onde as circunstâncias me são todas favoráveis. Igual conforto. Segundo, pule daí. Pule aí do alto, porque já que você quer trabalhar com a palavra, o diabo diz a Jesus: eu também sei a palavra. E cita o Salmo 91: dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas o padre Vieira disse que a palavra de Deus usada em sentido diverso, aquele pretendido por Deus ao proferi-la, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. E mesmo quando a abordagem cita versículos, não significa que a abordagem é bíblica. Uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Um discurso cristão se faz com textos bíblicos, mas um amontoado de textos bíblicos não é necessariamente um discurso cristão. Na boca do diabo ficou bem provado. Pule daí. Você vai se tornar o centro do mundo. O céu vai parar. Deus vai se levantar aflito do seu trono, ordenar aos anjos de imediato, todo mundo vai olhar para você. Faça um espetáculo pirotécnico. Deixe Jerusalém de boca aberta. Você não quer atrair todos para você? Então atraia dessa maneira. Pule daí. Sucesso. Acho bastante interessante. A palavra do diabo é: você é mesmo filho de Deus? Bom, então, onde estão os fenômenos que acompanham a sua identidade? Onde estão os sinais e os milagres que acompanham a sua identidade? E eu fico imaginando quão agradável aos nossos olhos
O pregador que chega no púlpito e diz: não aceite esse momento de privação. Não conviva com necessidades não satisfeitas. E ao mesmo tempo diz: nós não admitimos mais igrejas frias, igrejas mornas, onde o milagre de Deus não acontece, onde a ação do Espírito Santo não estremece paredes, onde as pessoas não sejam tocadas pelo poder de Deus a cada domingo. Nós queremos o poder de Deus aqui, agora e sempre. Nós queremos evidências de que Deus está conosco. Nós queremos o Espírito aqui na nossa igreja. Vamos orar, irmãos. Nós vamos nos ajoelhar aqui. Nós só vamos sair daqui dessa jornada de oração quando Deus sacudir esse templo. Afinal, somos filhos de Deus. Vamos pular e os anjos vão nos socorrer. Terceiro, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui é mais explícito, né? Os apelos nos momentos de contribuição financeira das nossas igrejas nos deixam corados. E esta relação de barganha fez com que colocassem na boca de Deus aquilo que em Mateus 4 está na boca do diabo. E nós temos base bíblica, né? Pior é isso. Aquele que muito semear, muito colherá. Dê, e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, e por aí vai. Faça o melhor de todos os investimentos. A poupança paga 2, pouco por mês. Deus restitui 100 vezes mais. Se prostrado, entregares a tua oferta no altar do Senhor, clame e reivindique o teu direito. Porque tudo será teu se prostrado adorares ao Senhor teu Deus. Mas quem falou isso foi o diabo. E aí eu penso que estas palavras do diabo hoje, elas estão muito mais presentes nos discursos religiosos dentro de nossas igrejas do que as próprias palavras de Jesus. E que a pergunta que os nossos rebanhos estão fazendo para nós, como é que se vive bem? Algumas pessoas estão respondendo com Mateus 4, versão diabólica. Conforto, sucesso, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Inclusive, outro dia, eu ouvi a seguinte expressão de um pastor que convidou um outro irmão para sua equipe ministerial e o irmão não aceitou. Eu falei: por que você acha que ele não aceitou? Ele disse assim: porque é melhor ser cabeça de sardinha do que cauda de tubarão. Aqui ele ia ser a cauda do tubarão. Lá onde ele está, ele é a cabeça da sardinha. É um negócio impressionante. Conforto, sucesso, controle. A palavra do diabo para Jesus é: tudo isso vai estar nas tuas mãos, você vai mandar e eles vão obedecer. E como é impressionante essa tentativa de controle, em que nós queremos controlar em casa, queremos controlar os nossos rebanhos, queremos controlar a ação do Espírito Santo, queremos controlar inclusive Deus. Eu ouvi que numa roda de oração, numa reunião cristã, alguém olhou para Deus e disse: eu exijo que tu faças agora, porque tu estás amarrado às tuas promessas. Eu falei: que absurdo. Estes todos os reinos são inclusive o reino de Deus, onde nós vamos invadindo e dando ordens. E nós temos os nossos auditórios superlotados de pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Junte-se a nós, porque no momento em que você se juntar a nós, todas as suas necessidades serão satisfeitas. Junte-se a nós,
Porque no momento em que você se juntar a nós, Deus vai fazer de você um sucesso e vai levantar você para os lugares altos da sociedade, para que você seja honrado. Deus vai honrar a sua fé. Junte-se a nós, porque o Espírito Santo vai estar sobre você e você vai adquirir controle sobre tudo. A autoridade de Jesus vai estar na sua vida e todos os reinos serão dominados por ti. Junte-se a nós e tudo isso será teu, se prostrado adorares a Deus. Conforto, sucesso e controle. Eu me pus a pensar como é que isso nos afeta como pastores, como líderes. E inventei aqui 3 grandes tentações para nós. Inventei e não ficou bom. Assim, eu deduzi uma aplicação prática. 3 grandes tentações com as quais nós convivemos no nosso ministério, no cotidiano do nosso ministério. A tentação de jogar a toalha, subir uma escada e pegar um atalho. Por quê? Porque por vezes no ministério nós temos fome. Nós temos fome. Por vezes no ministério nós passamos privações. Eu conversei com um irmão aqui esses dias, lá do nordeste do nosso Brasil, e ele com lágrimas nos olhos dizia: pastor, eu me sinto só. Eu não tenho amigos. Ele não queria um carro, um templo grande. Ele não queria uma mansão. Não queria uma mesa farta. Ele só quer um amigo. Um amigo. Mas eu não tenho. E que impressionante é a nossa atividade pastoral, que a gente vê os marmanjos chorando. E se constrange. Como um pastor meu amigo que disse que o sonho do seu filho era fazer um curso de pilotagem. E que naquela noite ele teria que avisar ao filho que não seria possível. E que ele teria que arrumar um outro sonho para a sua vida. Porque mal ele tem dinheiro para sustentar a sua família, que dirá para pagar um curso de pilotagem para o filho. Mães que ouvem uma palavra singela de uma criança pedindo um saquinho de bala, um carrinho de montar, e tem que dizer: quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe compra. Quando o papai tiver dinheiro, o papai compra. E aí não tem. E aí a gente começa a desenvolver esse raciocínio de que nós não estamos pedindo nada demais. Nós só estamos pedindo um pouquinho de dignidade. Só estamos pedindo a possibilidade de não ficar a vida inteira usando as roupas que ganhamos de presente, usadas pelas pessoas da nossa igreja que nos querem bem. É só um pouquinho de dignidade. Eu não sei quem eu estava lendo outro dia, o cidadão disse o seguinte: que qualquer pessoa que consegue pastorear uma igreja com êxito, poderia ter êxito em qualquer outra atividade profissional, ganhando mais e com menos pepino. Qualquer pessoa que sobrevive à rotina de uma igreja local, às pressões emocionais do ministério, poderia estar fazendo outras coisas, com mais reconhecimento, com mais relevância social, com melhor remuneração. E lá no fundo da noite, quando a gente volta de uma festa de 15 anos, que nem essa que o pastor Ricardo comentou ontem à noite, e a gente coloca a cabeça no travesseiro e diz assim: o ano que vem, a minha filha faz 15 anos. Será que ela vai cometer o disparate de querer uma porcaria de uma festa dessa? Aí
A minha filha faz 15 anos o ano que vem. Eu já estou uns 3 anos conversando com ela, minha filha. Mas sabe que eu não estou falando com ela com um discurso de o papai não tem dinheiro para lhe dar uma festa dessa. Eu estou conversando com ela dizendo, esta é a melhor maneira de você glorificar a Deus nos seus 15 anos. Esta é a melhor maneira de você testemunhar os valores da sua vida aos seus amigos e amigas de escola nos seus 15 anos. Eu tenho tentado conversar isso com ela. Mas eu não sei o quanto das minhas palavras penetram no coração e na cabeça dela. Porque as pressões, as angústias, aí eu falo com ela e vou para o quarto e converso com a minha esposa e ela diz assim, e aí, como é que foi a conversa com ela? Eu falei, eu não sei, agora ela está lá no quarto dela processando. E aí, quando a gente acaba de falar numa festa de 15 anos, o que o Ricardo disse ontem à noite, a gente senta e o diabo fala assim, pô, mas que papel você está se prestando, rapaz? Você não tem coisa mais importante para fazer, mais relevante para fazer? E aí a gente começa a conviver com essas tentações de desista. Levante-se, transforme pedras em pães, você é capaz. Você tem valor. Abandone essa vida de dependência dessa gente. Construa a sua dignidade da sua família. E construa rápido, porque hoje esse pessoal te ama, amanhã vai te dar uma facada nas costas. Deixa a tua filha engravidar adolescente para você ver para onde você vai parar. Hoje você é abnegado pela sua igreja. Amanhã, quando você estiver velho, vai vir uma outra figura com uma banda melhor e você está fora. Então faz o teu futuro agora. E aí a gente fica ouvindo isso e dá vontade mesmo de jogar a toalha e transformar as pedras em pães e cuidar da vida da gente. Isso é uma grande tentação. Segunda, subir uma escada. Pula daí. Seja um sucesso. Faça uma carreira. Conquiste. Realize. Empreenda. Faça coisas grandes. Materialize a sua capacidade, o seu potencial. E eu convivo muito com essas realidades e eu penso nos irmãos que têm um ministério itinerante. Que pregam em todos os cantos desse Brasil, mas nunca estão lá para ver o fruto de seu trabalho. Pregam e não sabem o que acontece depois. Ministram e não sabem o que acontece depois. Nunca vem o fruto. Quando a gente é pastor de igreja local, a gente vai convivendo com essas tentações de materializar potencial, de construir uma carreira exitosa e que possa testemunhar de nossa capacidade, que possa ser uma evidência do nosso sucesso. Aí a gente implanta uma visão. Aí a gente faz a receita da igreja crescer. Aí a gente dá uma reformada na casa pastoral. Aí depois eu vou lá pregar na sua igreja e você fala assim, quando eu cheguei aqui a igreja não tinha nem casa pastoral, hoje já temos até uma Kombi. A secretaria aqui era numa salinha lá no fundo, olha, hoje temos máquina de xerox, temos aqui um computador de última geração. O fruto do trabalho vai sendo materializado. Vai sendo evidenciado o sucesso. E nós convivemos com essa tentação, sim. Outro dia eu estava lendo esse projeto novo da NASA para Marte. O comandante do projeto disse o seguinte, o lema é, mais rápido, mais barato e melhor. Eu falei, que coisa boa para definir essa cultura. A nossa cultura. Eu quase que diria cultura americana. Mais rápido, mais barato e melhor. Mas não é americana, é a nossa cultura. Como é que a gente constrói uma igreja de maneira mais rápida, mais barato e melhor?
Você quer fazer discipulado? Esse material aqui, olha, é só de 6 meses. Esse aqui já tem 3 anos de currículo. Esse aqui de 5 anos. Falei, não, vamos nesse aqui que é de 6 meses. Eu recebi um telefonema de um pastor que disse assim, Ed, eu sei que quando você chegou na sua igreja, você discipulou a liderança. E eu acabei de chegar na minha igreja, eu queria discipular o meu pessoal rápido. Você não pode mandar o material aí para você, que você fez? Minha resposta que me ocorreu na hora foi dizer o seguinte, olha, o sujeito que discipulou mais rápido levou 3 anos. E se não fosse o Espírito Santo baixar no final, não tinha dado certo. Não existe esse sucesso relâmpago, mais rápido, mais barato e melhor, que materializa o nosso potencial e que todo mundo olha para nós e diz, não existe. Mas essa é uma grande tentação. Terceiro, pegar um atalho. Tudo isso será teu se prostrado me adorares. Eu penso que Jesus diria, ou deveria ter dito, não, tudo isso será meu, não. Primeiro, é. E segundo, vai ser mesmo daqui a pouco. Mas depois que eu passar pela cruz, quem é você para me oferecer o que é meu? Mas Jesus não se prestou a bater boca com o diabo como eu faria. E simplesmente respondeu, sai. Vai, chega de bobagem. Porque está escrito que somente a Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Essa tentação de chegar lá pelo caminho mais curto, né? Sem passar pela cruz, sem passar pelo choro, sem passar pela lágrima. Em quanto tempo a gente começa a colher frutos de ministérios? Quem sabe depois de uns 35 anos? Quem sabe depois de muito choro, muita lágrima, muito conflito de alma, muito embate com liderança, muita traição, muita frustração, muita culpa, muito arrependimento, muitas tentativas que você vai, tem que voltar, tenta de novo, aí você afunda emocionalmente, você se culpa na sua estratégia, aí você descobre mais um congresso, e você vai nessa angústia. E sabe que eu conheci o Bruce Wilkinson pessoalmente quando ele veio em 89 pregar aqui na CEPAL. E ele, um mestre do ensino e da palavra, eu conversei com ele. E enchi o Bruce de perguntas a respeito do púlpito, de fazer sermão, de pregar. E ele respondendo. Ao final da nossa conversa eu falei assim, ele acho que quis encerrar, falou, você quer saber mais alguma coisa? Eu falei, só mais uma pergunta. Ele falou, tudo bem. Eu disse assim, qual o seu conselho para um jovem pregador? Aí ele olhou bem nos meus olhos e disse o seguinte, meu filho, não existe um truque. Você passou a tarde toda me perguntando qual é o truque do púlpito. Não tem truque. O truque é Colossenses 1, 28. Agonize, agonize, agonize. O truque é Gálatas 4, 19. Dores de parto. Esse é o truque. O truque é você cair encolhido no chão do seu quarto, clamando pela misericórdia de Deus e dizendo assim, Senhor, qual é a tua palavra para domingo? E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não tem truque. Não tem receita de bolo. A receita é da Escritura. Agonize. Não tem atalho. Mas a gente convive com a grande tentação de pegar um atalho. Como é que Jesus responde? Se o diabo nos deu 3 palavras, conforto, sucesso e controle, se ele fica nos estimulando a jogar a toalha e desistir, porque estamos pressionados pelas privações, se ele fica nos tentando a subir uma escada e fazer uma carreira e materializar o nosso sucesso, se ele fica nos tentando a
encontrarmos caminhos mais curtos para chegarmos nas nossas visões, como é que Jesus responde? Eu penso que ele responde com 3 palavras também: promessas, caráter e propósitos. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus evoca Deuteronômio capítulo 8, no momento em que o povo está no deserto, com as suas privações, e Jesus cita que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. O que quer dizer essa palavra? Eu tenho para mim que são as promessas. Quando atravessamos os nossos períodos de privação, de necessidade de um amigo, de necessidade de pão, de necessidade de uma segurança para um futuro, nós só temos em alguma coisa que nos agarrar, que é a promessa de Deus para nós. Deus fez um pacto conosco. Quando Ele nos tirou do Egito, das trevas e nos trouxe para a luz, Ele prometeu que cuidaria de nós em cada passo do caminho. Não deixaria a nossa sandália gastar, a nossa roupa queimar, e estaria conosco. Como é que vivemos hoje? Vivemos da força do nosso trabalho, vivemos do êxito do nosso ministério, vivemos do reconhecimento de nossas igrejas, ou vivemos da fidelidade de Deus que cumpre as suas promessas, porque o Deus que não pode mentir, prometeu. Como é que viveremos no futuro? Viveremos da força do nosso trabalho, do êxito dos nossos ministérios, do reconhecimento de nossas comunidades? Ou viveremos das promessas de Deus e da fidelidade de Deus, que vai cuidar de nós em nossa velhice? Como é que viveremos? Em que nos agarramos na hora da necessidade? Na força do nosso braço, na nossa capacidade de articulação, na nossa rede de contatos, no nosso potencial de manipulação, ou no joelho que descansa nas promessas? Aqui me parece que Jesus está dizendo: eu consigo conviver com necessidades não supridas, porque eu espero o melhor de todos os pães, que é o pão que o Pai tem para me dar. No reino de Deus, nós não vivemos de conquista, nem da nossa produção, nós vivemos da dádiva e da graça. Eu não preciso me levantar para transformar pedras em pães. Eu não vivo de performance, eu vivo da graça. Eu vivo da provisão de Deus. Eu vivo do que Deus me dá e sempre vai ser assim. E eu preciso crer, e assim creio, que o Senhor sustenta os seus com o melhor dos trigos, o trigo mais fino, e com o puro mel. Eu fico a considerar que Jesus se apega na palavra proferida de Deus para ele, e consegue compreender que com necessidades não satisfeitas, ele consegue viver. O que ele não consegue viver é sem a intimidade com o Pai. O que ele não consegue viver é sem o pão do céu. O pão de trigo ele consegue viver sem ele, mas sem o pão do céu ele não consegue viver. Da mesma forma, me parece nós que no nosso dia a dia precisamos ir ao quarto, apresentar as necessidades e descansarmos nas promessas. Segundo, o Senhor Jesus nos dá a palavra caráter. Não colocarás o teu Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não exigirás de Deus evidências. Não exigirás de Deus sinais de aprovação da tua identidade e do teu ministério. Basta a palavra pronunciada de Deus: tu és o meu filho amado. Basta essa.
Nós não andamos por evidência de poder, nós andamos por fé, não andamos por vista. E sabe que eu tenho imaginado que é preciso mais fé para conviver com o silêncio de Deus do que para conviver com as manifestações do poder de Deus. É preciso conhecer a Deus muito mais para atravessar com Ele um deserto e um vale de sombra da morte do que um avivamento. É preciso ter muito mais intimidade com Deus para conviver no dia das pequenas coisas de uma comunidade nascente do que numa comunidade gigante com todos os recursos. Eu acho que é assim. É o caráter de Deus que nos sustenta. Não são as evidências. Nós temos conversado aqui esses dias todos a respeito desta grande tensão que envolve os nossos ministérios hoje. A tensão entre o modelo institucional, gerencial, metodológico e o modelo relacional, pastoral e devocional. Esse pêndulo que vai e que vem. Mas eu aprendi recentemente que há 3 dimensões de compreensão e de discernimento da realidade. A primeira é do problema. A categoria do problema é onde todas as coisas são passíveis de classificação, passíveis de conceituação, onde nós entendemos as coisas, onde nós manipulamos as coisas, onde nós consertamos as coisas. Elas têm lógica, elas têm começo, meio e fim. Nós sabemos onde e em que parte do processo falhou. Ah, você tentou implantar assim na sua igreja e não conseguiu, não deu certo. Me diz aí como você fez, que eu vou te dizer em que passo da estratégia você fez errado. Essa é a dimensão do problema. Outro dia eu estava numa igreja, um pastor disse que queria que eu olhasse a linha de montagem dele. Aí eu falei, linha de montagem do quê? Do crente ideal. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. As coisas que são realidades para nós são as coisas visíveis, as coisas evidentes, as coisas aparentes. Nós não sabemos andar no escuro, não sabemos andar por fé, nós sabemos andar por vista, porque nós somos treinados a andar por vista. As pessoas se sentam diante de nós, compartilham o seu coração, e nós já sabemos qual é o versículo que a gente vai sacar para colocar depois. O diagnóstico é em 5 minutos, e depois a bateria de versículos, e depois, se der, a gente ainda recomenda um livro. Como se autoimagem, como se feridas emocionais, como se lacunas emocionais lá da infância fossem saradas com um livrinho de aconselhamento que a gente dá depois de 15 minutos de conversa. Mas essa é a categoria do problema. Mas tem a segunda categoria, que é a do paradoxo. Onde as coisas são igualmente verdadeiras quando aparentemente contraditórias. Por exemplo, a entrevista do pastor Mauro Israel Moreira na revista que recebemos na nossa pasta do Congresso. Não sei quantos leram, mas o pastor Mauro Israel disse o seguinte, que na igreja as coisas devem funcionar com decência e ordem. Mas na igreja onde está o Espírito Santo há liberdade. E nós temos que andar na liberdade do Espírito e na decência e na ordem. Como é que a gente faz? É paradoxo. Como é que a gente ensina para um seminarista a andar na liberdade do Espírito, na integridade da palavra, com decência e com ordem? Que apostila a gente dá para esse irmão? Que fita cassete a gente dá para ele ouvir? Que cursinho de tarde de encontro de CEPAL ele pode fazer para aprender a andar com decência e ordem na liberdade do Espírito e na liberdade do Espírito com decência e ordem? Não dá, né? Hoje à tarde eu contei no meu seminário a história do rabino, que foi procurado por 2 homens que estavam numa disputa. Um deles disse o seguinte, olha, o problema que eu tenho é assim, assado, A, B e C, e o rabino disse, você tem razão. Aí o outro disse, mas o meu problema é X, Y, Z, e o rabino disse, você tem razão. E os 2 foram embora. A esposa do rabino que estava ouvindo disse assim, olha, com todo respeito, o senhor me dá licença, mas
Como é que os dois podem ter razão ao mesmo tempo? E ele virou-se para ela e disse: você tem razão. Isso é paradoxo. Você tem razão. E sabe o conflito que a gente vive aqui? É que quando alguém se levanta e diz assim: olha, você precisa fazer discipulado na sua igreja. Você tem que estruturar a sua igreja. Você precisa receber bem os novos convertidos. Você precisa ter um programa de atendimento desse pessoal. Você precisa mapear a sua comunidade para colocar pastores em cada região da cidade. Você precisa de um método, você precisa de uma estrutura, você precisa de gerenciamento, você precisa de planejamento. Aí a gente olha e diz assim: você tem razão. Aí vem o outro irmão e diz assim: olha, você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Você precisa ser sensível. Você precisa colocar o joelho no chão. Você precisa ser dependente de Deus. Aí você olha e fala: você tem razão, cara. E a gente vive nessa relação paradoxal. E aí a gente sai de um congresso de Fortaleza e fala assim: eu quero ter uma igreja que nem essa aqui, eu quero ser que nem o Armando Bispo. Aí você acaba de ouvir o Ricardo Barbosa ontem à noite, você fala: eu quero ser um pastor que nem o Ricardo Barbosa. Pô, você tem que decidir, irmão, você quer ser quem? A gente fica nesse pêndulo. Você entra num site, na internet, e pega o material de educação das igrejas na América, você fica babando. Eu me lembro quando começava a fazer pequenos grupos na minha igreja, que eu babava nas apostilas, nos guias de estudo indutivo, os manuais publicados pela ABU, eu ficava louco com aquele negócio. Ia nas livrarias na América, aquele bando de livro, um monte de estante, eu falava: no Brasil não tem nenhum livrinho desse aí. Aí você fica alucinado. Aí depois você aprende: não, coloca teu joelho no chão que Deus vai te dar a palavra. Eu falei: é verdade, eu não preciso desses livros todos aí, desses americanos não, para traduzir aqui, tudo descontextualizado. Mas quando acaba aqui, você dá uma passadinha ali para ver, na Mundo Cristão, na Textos. Fala: escuta, o Eugene Peterson publicou alguma coisa nova aí. E a gente vive nessa tensão, nesse conflito. E no ministério a gente tem que conviver com essa categoria paradoxal. Mas tem o terceiro nível, que é o nível da perplexidade. É o nível do mistério, é o nível das coisas que a gente não entende. Das coisas que a gente sabe, mas não sabe como ficou sabendo. Que a gente tem certeza, mas não sabe como que argumenta para justificar a certeza que tem. Que a gente chora e alguém pergunta: por que você está chorando? Você fala: pô, não tem como te explicar. É quando você lê a Escritura Sagrada e aquilo salta aos seus olhos e o camarada fala: pastor, mas como é que você entendeu isso aí? Como é que você chegou nisso aí na palavra? Você fala: ó, foi assim, eu estava lendo, eu li, aí aconteceu. Aconteceu. Isso faz lembrar a história da Madre Teresa de Calcutá, que quando entrava para a oração, alguém perguntou a ela: o que é que a senhora fala com Deus quando ora? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Então o que é que Deus fala com a senhora quando a senhora está orando? Ele não fala nada, ele só escuta. Porque algumas dimensões da vida estão para além daquilo que é codificado, daquilo que é compreensível, daquilo que é racionalizado, explicado, categorizado, manipulado e administrado. E as realidades das nossas comunidades e do ministério pastoral estão muito mais na categoria do paradoxo e da perplexidade do que do problema. Conviver com pessoas. Nós estamos lidando muito mais com o oculto, com o misterioso e com o conflitante do que com o exato, com o matemático, com o lógico. Porque nós somos para falar a respeito de Deus. Nós somos para falar a respeito de gente. Nós somos para falar a respeito da palavra. Nós somos para falar a respeito de oração. Nós somos homens e mulheres para orar. Nós somos homens e mulheres para louvar a Deus e entrar em adoração. Não ficar cantando em auditório. Não, entrar em adoração é outra categoria.
É muito diferente. E aí vem o diabo e diz assim, materialize. Falando, não dá, meu filho. Não, meu filho não, desculpa. Tu falha, né? Jaziel, você não vai usar isso. Em nome de Jesus, você não vai usar isso. Materialize. Faça uma charge. Eu me recuso, eu não faço charges. Eu não materializo as coisas. Eu ando na dimensão do paradoxo, do mistério. Dê evidência às coisas, não. O ministério está em outra categoria. Daquilo que não é evidente, daquilo que a gente anda pela fé. A gente vai conhecendo a Deus e o caráter de Deus e simplesmente vai descansando à medida que conhece, conhecendo à medida que descansa, e eu não preciso sacudir parede e causar frisson em auditório para saber que a minha igreja é cheia do Espírito. Quando a parede sacode e o auditório entra num frisson, eu gosto. Mas eu não preciso disso e dessa adrenalina realimentada toda hora para saber que eu sou filho amado de Deus e que Ele tem prazer em mim. E que aquele povo a quem eu ministro é corpo de Cristo, comprada pelo sangue do Cordeiro, igreja do Deus vivo. Eu não preciso disso. Já está dito por Deus, e isso me basta. Por último, propósitos. É como se Jesus dissesse ao diabo, eu não vim aqui disputar terreno contigo. Eu não vim aqui disputar propriedade de reino nenhum contigo. Eu não vim aqui sequer para lhe dar satisfações. Eu não vim aqui sequer numa batalha contigo. Inclusive, não quero nem prestar atenção em você. Eu vim aqui para cumprir um propósito do meu Pai. Porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto eu ando nessa terra, eu não estou olhando para você, para o que você diz, para o que você faz, para o que você fala. Eu estou olhando para o céu. Porque eu vim aqui cumprir um propósito dele. Porque eu só adoro a Deus. E só presto serviços a Deus, o meu Pai. A minha relação é lá em cima. É a Ele que eu satisfaço em justiça. É ao coração dele que eu quero satisfazer com a minha vida e com a minha ministração. Eu vim aqui cumprir um propósito eterno. Eu não vim aqui disputar reino de mundo com ninguém. E que interessante se nós assimilarmos isso no nosso ministério pastoral. Quão libertador não será você sair daqui com um discernimento de qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque nenhum de nós consegue encerrar todos os propósitos. Por isso é que é o corpo de Cristo quem é a expressão de Cristo no mundo. E aí nós precisamos de alguém que puxe o pêndulo para um lado, aí outro alguém que puxa o pêndulo para o outro lado, de outro alguém que fala, volta, e assim nessas tensões. Alguém que vem aqui e fala, nós precisamos plantar igrejas até 2010, aqui no Brasil. Aí depois amanhã tem que alguém subir aqui e falar assim, pessoal, olha, o negócio é batalha espiritual, viu? Porque senão não vai plantar igreja não. Aí alguém tem que subir aqui e falar assim, escuta, não esqueçam das crianças na rua. Aí alguém sobe aqui de novo e fala assim, não esqueçam da cidadania cristã, do exercício da construção de uma nação cada vez mais democrática em todos os seus níveis. Vamos fazer fóruns de cidadania nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Vamos discutir esse momento eleitoral. Aí sobe o outro e fala, pessoal, o negócio é discipulado. Você fica louco. Em qual congresso você vai? Você vai pregar domingo na sua igreja o quê? Você vai chegar lá e vai começar a expor Gálatas. Vai ler o livrinho do Rick Watts? Gálatas neles. Bom, mas qual é o propósito da sua vida? Qual é a sua vocação? Quero cometer um sacrilégio, ou mais um, e citar o Aristóteles para definir vocação. Já que a gente tem algumas maneiras aí para descobrir vocação, o Aristóteles também tem uma proposta. Ele diz que a sua vocação está no cruzamento entre as suas capacidades e as necessidades que estão em volta de você.
aí está a sua vocação. Olha ao seu redor e vê o que é necessário que seja feito. Aí depois você pergunta para você mesmo, o que eu posso fazer disso daqui que está precisando ser feito? Aí está a minha vocação. Como é que Deus se expressa na sua vida? Quais são os propósitos de Deus para o seu ministério específico, para a sua vida? Dentro do seu jeito de ser. Dentro da sua maneira de andar com Deus, com o seu background, na sua comunidade, na sua cidade, com o que você já conhece de Bíblia, com o que você já estudou, com a sua experiência com o Espírito de Deus, enfim. O que é próprio seu e que Deus vai cobrar exatamente da sua mão? Não precisamos ficar disputando territórios, disputando mercados e disputando reinos, porque nós estamos aqui para cumprir propósitos que Deus nos deu. Esse texto, portanto, me serve como baliza para a minha vida cristã, porque a cada dia eu sou tentado pela necessidade de conforto, pela fome de sucesso, pelo desejo de controlar tudo e todos, o diabo e Deus também. Me serve como baliza para o meu ministério na igreja local. Porque a cada dia eu sou tentado sim a jogar a toalha, desistir e cuidar da minha vida. Transformar pedras em pães do que ficar esperando esse Deus silencioso e demorado. A cada dia eu sou tentado a materializar o fruto do meu trabalho, a obra das minhas mãos, e conseguir evidências e cada vez mais evidências de que Deus está comigo. A cada dia eu sou tentado a caminhar nessa direção de dominar tudo, controlar. Cada dia no ministério, eu sou tentado a brincar de Deus. Aí eu tenho que voltar aqui e lembrar que eu vivo de promessas, eu confio no caráter de Deus, e eu estou aqui para cumprir propósitos de Deus. A minha igreja, eu disse que quando nós nos recolhêssemos no quarto para oração, nós deveríamos traçar um triângulo imaginário, nos ajoelhar ali dentro e levantar aos céus uma oração. No lado do triângulo você escreve promessas. No outro lado você escreve o caráter de Deus. No outro lado você escreve os propósitos de Deus. Ajoelhe-se ali, meu irmão, e vá em frente. Vá de joelhos. Vá de joelhos na sua vida e no seu ministério, descansando nas promessas, confiando no caráter e cumprindo os propósitos do Senhor. Assim a gente segue o modelo do Senhor Jesus para o ministério e para a nossa vida, para a glória de Deus. Amém.